É isso, já levantou para cortarmos, porque o Vlad está no Parque São Jorge e daqui a pouco teremos as análises do Zupac, do André Kfouri. Vlad, eu queria que você trouxesse um pouco o clima, o ambiente de tudo que acontece aí no Parque São Jorge e também a situação como um todo, a situação que envolve Augusto Melo e a presidência do Corinthians. Um abraço, boa noite para você, Vlad. Um abraço, Felipe, um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. É isso, a gente está aqui na parte interna do Parque São Jorge, dessa vez colocaram a imprensa aqui dentro do Clube do Corinthians, a gente não precisou ficar na parte de fora, como foi no dia 2 de dezembro, quando teve muita confusão, principalmente com torcedores organizados e a polícia. Dessa vez a gente entrou, a votação do impeachment que era para ter começado ainda não começou, a gente sabe que tiveram alguns problemas, principalmente uma confusão agora há pouco, a votação está no momento suspensa. A gente está esperando então acalmarem os ânimos entre os conselheiros para que comece a votação, primeiro da admissibilidade do impeachment, exatamente, para ver se vai ter a votação ou não. A partir do momento que se tiver a votação, aí começa de fato para ver se vai ter essa questão, se ele vai ser afastado ou não. São cerca de 300 conselheiros, mas a gente espera que tenha no máximo uns 250 por aí, aqui no Parque São Jorge, e aí maioria simples. Caso o Augusto Melo não consiga, a maioria simples, ele vai ser afastado do cargo num primeiro momento. Depois disso, tem até 5 dias para que seja marcada a votação dos sócios, e aí caso na votação dos sócios o impeachment seja aprovado, ele vai ser destituído do cargo. O que a gente tem visto aqui nessas últimas horas foi uma movimentação menor em relação ao dia 2 de dezembro, quando ela estava marcada inicialmente, e aí teve a questão da liminar que suspendeu a votação. Hoje a gente viu a polícia fechou aqui as ruas em volta do Parque São Jorge, a gente viu o choque num efetivo de mais ou menos 150 policiais e uma movimentação um pouco menor de torcedores. E antes da votação, inclusive, os nossos colegas de imprensa trouxeram a informação que a defesa do Augusto Melo tentou barrar novamente a votação por meio de uma liminar que acabou indeferida pelo juiz. Então, dessa vez, se tudo der certo, vai ter a votação. A gente só não sabe ainda o horário, justamente por causa da questão da confusão, de tudo que vem acontecendo nas últimas horas, os ânimos acirrados entre os conselheiros, mas aqui a expectativa é que vá até madrugada dentro. A gente vai ficar aqui cobrindo, esperando para ver exatamente o que vai acontecer, se o Augusto vai ser afastado ou não. Se caso ele for afastado hoje, quem assume é o vice, que é o Osmar Stabile, de 71 anos, que é o vice-presidente do Augusto. Volto com vocês. Obrigado, Vlad. Claro, a gente vai voltar ao Parque São Jorge com o Vladimir Bianchini para mais informações, todo esse acompanhamento aqui no Sport Center. A decisão não deve sair no horário do Sport Center, mas está tendo uma série de pronunciamentos, as informações que também saem do ambiente que está fechado para o trabalho dos conselheiros e tudo mais. A nossa reportagem chegou cedo ao Parque São Jorge, já veio ao longo de toda a programação trazendo informações. Uma das imagens que a gente teve que mais saltaram aos olhos foi a do Rubens Gomes, o Rubão, que foi diretor de futebol do Corinthians na gestão do Augusto Melo. Ele teve nos últimos dias um tete-a-tete ali com a torcida em redes sociais, de cobrança, porque a torcida defende o presidente atual, e ele chegou até a falar, não, a gente não vai sentir a pressão, o conselho não vai sentir a pressão, e aí rolou uma careação. Eu espero vocês lá. É isso, espero vocês lá. Eles foram lá. E eles foram lá, exatamente. A polícia, obviamente, a polícia militar presente durante todo esse dia lá no Parque São Jorge, fez ali a proteção ao Rubão. Não houve maiores desdobramentos, ainda bem, não teve mais desdobramentos, mas de qualquer forma a torcida foi pressionar o Rubão, que é uma figura nessa gestão do Augusto Melo. Ele não está mais lá já há um bom tempo, mas foi diretor de futebol do Augusto Melo. Eu tenho aqui alguns cantos que foram entoados pela torcida, Gustavo Zupac. Se o impeachment sair, a Fiel vai invadir. E o outro, ei, você aí acabou com sua vida se o impeachment sair. Eu acho importante trazer a questão da torcida. Importante. Porque estamos falando de uma das mais apaixonadas torcidas do futebol mundial. Engajadas. Exatamente. Participativa na história do clube. Na história do clube, exatamente. Eu queria que você falasse um pouco do papel da torcida e um pouco do entendimento do porquê a Gaviões da Fiel e a torcida do Corinthians como um todo abraçam o Augusto Melo, porque a gente sabe também qual foi o papel
da torcida, da Gaviões da Fiel, em relação à gestão anterior, né? Então, quanto que essa linha do tempo tem a ver com o que está acontecendo hoje? Olha, assim, a Gaviões da Fiel, especificamente a Gaviões da Fiel, e eu tive a oportunidade de falar isso algumas vezes aqui na última temporada, ela teve um papel muito importante no Corinthians em 2024, na última temporada. Dentro de toda a zona política e administrativa que foi o Corinthians em 2024, o ponto mais sóbrio da administração corintiana, embora não seja esse o papel dela, mas o ponto mais sóbrio da administração corintiana na última temporada foi quando a Gaviões da Fiel interveio e agiu junto do presidente, impedindo algumas coisas de acontecer, cobrando, fiscalizando, indo para cima. Não é o papel da torcida, embora ela seja participativa. A gente costuma muito mais criticar do que elogiar os organizados pela questão de violência, etc e tal. Mas em 2024, o que o Corinthians teve de sóbrio, de régua em termos do aceitável na fiscalização do que acontecia, estava com a sua torcida. Isso mostra como o Corinthians estava completamente, ainda está, desajustado do ponto de vista administrativo. A torcida do Corinthians, a Gaviões da Fiel, apoiou a eleição do Augusto Melo e apoia nesse momento, ou é contra nesse momento, o impeachment. Isso, para mim, é menos uma defesa do presidente e mais um entendimento da torcida da motivação do pedido de impeachment. O que eu vejo na movimentação da torcida, e eu não estou julgando, é apenas o que eu vejo da movimentação da Gaviões da Fiel, é que eles se manifestam nesse momento contra o impeachment porque eles entendem que as lideranças que pedem o impeachment estão mais interessadas em retomar o poder do que propriamente em livrar o Corinthians de más administrações. Tenho a percepção de que se algo além for comprovado, os indícios se transformarem, o que parece ser, de fato se transformar no que é, porque parece, né, parece ser, esse apoio será largado rapidamente. É a impressão que eu tenho. Mas por hora, a Gaviões se coloca contra o impeachment, mais por estar contra, de maneira bem clara, o Renovação e Transparência, do que propriamente por abraçar a gestão do Augusto Melo. Cola no clube que a gente vai lá no Campeonato Paulista. O Corinthians venceu, gols de Thales Magno e Coronado, 2-1 para cima do Veloclube. Ozinho, é o primeiro do seu grupo, né, no Campeonato Estadual. A gente estava falando aqui de pouca valorização de alguns clubes aos estaduais. O Corinthians mantém a sua invencibilidade desde o ano passado e tem 6 pontos somados em 2 jogos, Tetra. Não, e jogando um bom jogo, até para início de temporada, né, com as dificuldades que tem da parte física, você vê assim um padrão de jogo, né, um time que está arrumado, precisa ganhar esse condicionamento. Não é aquele time que a gente fala assim, tá se encaixando, tem que entrosar, chegou muitas contratações, o Ramon tem que adaptar jogadores. Não. Tem a base de time, tem o elenco, a base de elenco. Tanto é que ele faz algumas mexidas, o Coronado estreou fazendo gol de falta no dia que ele estava comemorando o aniversário de casamento, né? Eu li lá 15 anos de casado, aí ofereceu para a esposa, que lindo, que maravilhoso. É um momento bom do Corinthians, estádio lotado como sempre, a torcida do Corinthians lota a arena. 43 mil pessoas. O Talismã, e toma o gol de empate, na hora que ele faz as 2 mexidas, né, entra o Thales, entra o Memphis também, né, faz algumas mexidas, o Alex Santana acho que entra também, logo depois o Thales faz esse gol, dá a vitória, 6 pontos, Corinthians bem. O que está fora de campo não está influenciando o dentro de campo, ou o CT, ou o trabalho da comissão técnica com os jogadores. A não ser o pênalti da discórdia, né? Ih, Pascoal, já chegamos lá? Porque o Romero pegou a bola e bateu o pênalti e tinha outros para bater, né? O Yuri Alberto nem chegou perto, né? Ficou na dele. Não, ele pediu para bater, né? Não, pediu uma coisa. Agora o cara pegou a bola e falou, não tem pra ninguém, sou eu que vou bater e não tem graça aqui Quem comigo. É o batedor oficial? Quem é o batedor oficial? O Corinthians tem 3 batedores oficiais. A comissão não disse isso, sim. A comissão meio que botou panos quentes, falei, esses resolvem lá eles e se tal. decidem lá em campo. Não tem, eu, Mauro, você
e o Zinho que jogou, eu nunca vi isso na minha vida. Não ter batedor oficial, né? Não, porque eu sai do vestiário escrito, tem um papelzinho na parede que o treinador bota. Se for falta na direita, quem bate é o X. Se for falta na esquerda, quem bate é o Y. Escanteio aqui, quem bate é um, escanteio lá, quem bate é o outro. E pênalti, quem bate é esse aqui. Tá escrito lá. E se esse aqui não tiver legal para bater, bate esse aqui. Não tem esse negócio de... Eles resolvem no campo, dá confusão. Porque todo mundo tá bom para bater. É pênalti. Todo mundo quer bater o pênalti para ser o cara que vai fazer o gol de pênalti. Olha lá. O Coronado queria bater, saiu de fininho. O Yuri Alberto saiu de fininho. É que o Memphis não tava lá. Não. Não o quê, Zinho? Não, o Coronado estava acalmando o Yuri. Gente, foi nítido. A maioria dos jogadores estavam acalmando o Yuri, porque o Yuri queria bater o pênalti. E o Romero, acho que ele estava determinado, porque não é possível, que ele pegou a bola e falou, não, vou bater. Ó, você vê a postura do Yuri ali, tá parado na marca do pênalti, conversa, pede, quer bater o pênalti, o Romero não deixa, os outros jogadores, chega primeiro, acho que é o Mateuzinho, fala ali com o Yuri, ninguém fala com o Romero, os jogadores vão falar com o Yuri, para ele ficar calmo, ficar tranquilo, né, não causar um problema maior. Eu fiz essa leitura aí nessas imagens todas. Eu acho que todo mundo saiu queimado nesse. É igual chamate. Todo mundo sai queimado. Todo mundo sai queimado. Isso? Opa, se tem. Até porque quem bateu o pênalti perdeu o pênalti. Então, e aí essa é a questão, Pascoal. Tem dois pontos. Aí A depois tem o negócio de postou. A internet fica empolvorosa, né? Porque aí já estão falando, porque o Romero tem 38 gols, o Yuri tem 34, ele não quer deixar o Yuri chegar. Aí o Yuri vai lá e faz um post. Então tudo isso acaba pesando, mas agora trazendo para o que me incomoda efetivamente nisso é, depois de tudo, a comissão técnica dizer que não tem um batedor oficial. Porque no ano passado, no jogo entre Botafogo e Corinthians, que o Romero bateu e perdeu o pênalti, foram a público dizer, o batedor oficial é ele, tá tudo certo. Ontem foi diferente. Vamos ouvir pra gente continuar falando disso aqui. Panos quentes. No comenzamos nada, ahí siempre ellos deciden mas no sabemos nada y él no tiene nada de polémico. Nada, Mayuri siempre postea cosas, no vimos nada, está todo bien lá, además dimos los parabéns para todo el mundo ahí porque no es fácil jugar en esta situación y la verdad que el grupo ainda con errores y virtudes, el grupo salió adelante. No, la verdad que no. Si falo algo te miento porque la verdad que no sé nada, no vi nada. Discusiones existen siempre en un jogo. Tranquilo, no, acontece normal, todo tranquilo. E tudo isso foi perguntado a ele por conta dessa postagem do Yuri, ainda no vestiário, assim, foi logo que saiu ali, Mauro do Campo, ele fala, Deus, não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito pra sair. Já tá tudo bem, tá todo mundo abraçado, e eu volto a dizer, apareceu foto hoje, todo mundo no treino, tá tudo certo. Agora, o que possibilita isso é não ter um batedor oficial, se é que isso realmente é verdade. No próximo pênalti a gente vai ver. Hoje já teve abraço, porque ontem o Yuri saiu sem dar entrevista, porque ele ia falar mal, né? Ele estava chateado, o Kaká foi lá e curtiu a postagem, aí o Romero não deve ter gostado do zagueiro curtindo a postagem do outro, deve ter olhado lá quem mais do time curtiu, para saber quem tá. É verdade. Eu acho que tem batedor, sim. Eu acho que há treinos, como o Romero é um dos batedores, perdeu aquela vez e tal. Mas talvez o Yuri também nessa grande fase. Eu acho que não é porque, quem é artilheiro da arena, não. É que o Yuri estava empolgado. É difícil saber se o Romero é o artilheiro da arena, queria fazer mais um, ou é porque andou perdendo e quer se recuperar. O Yuri quer começar bem a temporada, fazer o dele, né? Não sei. Acho estranho. Acho que aí podia ter o dedo do técnico, sim. Mas ele acha, eles vão lá se entender e tal. Eu não sei. O Zinho deve ter visto, sei o quê, o Edmundo querendo bater pênalti? Talvez não, né? Tô pensando nos caras aqui que pudesse criar polêmica naquele Palmeiras. Não, porque lá o Evair pegava a bola, os caras não chegavam e tal, já tem. Então tem time que não tem jeito. Aquele cara é aquele cara. Tinha determinação. É fulano, se o fulano não tiver. Comissão técnica, sim, gente. Claro. Não existe. Na preleção, nos treinamentos, tem os caras que vão lá e treinam. Ainda mais se o cara não treina, não pode chegar para querer bater na hora do jogo, só porque quero ser artilheiro. Você não treina,
Claro. Você não fica lá treinando todo dia os pênaltis. Você não estava na lista dos batedores, porque o treinador, a comissão técnica, principalmente o auxiliar técnico, eu fiz essa função. Você vai de 4 em 4, vai lá e fala, ó, tá tudo bem, legal, amanhã tiver pênalti, você tá preparado e tal. Ó, se não tiver legal, é o segundo batedor é esse, se não tiver legal, é o terceiro. Causou um problema incrível. 3 dos caras que estavam, vamos dizer, no Palmeiras, era Evaí, Arce, eu e ainda tinha o Alex, que era mais garoto que estava começando. Então, assim... Ou seja, era melhor o juvenil nem ir na bola, é esse o recadozinho? Não, eu acho que é o seguinte, passa pela comissão técnica determinar os batedores. Dentro do jogo, uma coisa que é do campo, da bola, surge uma situação que o cara vai lá e bate um papo e... Pô, legal, se a confiança quer bater. E se o cara achar que é legal passar pro outro, aí é uma coisa que foi decidida. Depois vai falar com o treinador. Agora, se o Yuri Alberto não é o batedor, e o batedor determinado estava o Romero, ele não podia ficar bicudo. Agora, se não tinha determinação nenhuma, a culpa é da comissão técnica, que proporcionou uma desordem desnecessária. Desnecessária. E aí, pro cara ter ido na mídia social e posta... muito ali, porque foi dentro do vestiário, disseram que assim, tinha acabado o jogo ali e no vestiário já saiu essa postagem, ainda estava com a cabeça quente. Depois ele faz uma nova postagem, até se reconhecendo, mas ele não diz assim, não foi essa postagem diretamente para o Romero, ele também não desmentiu. Ele só colocou dizendo, cabeça fria, vamos lá, o objetivo principal é o coletivo. Aí entrou naquele modo que tem que ser, porque o Corinthians não precisa disso nesse momento. Mas que ficou bicudo na hora, ficou. Isso não tem jeito. O jogador Pato Donald, aquele bicão, fica ali... Mas isso afeta, Pascoal, a preparação? Porque eu acho que hoje tá tudo bem. O cara fica incomodado, tão incomodado. O cara que faz... O centroavante é um cara... o centroavante é diferente o centroavante e goleiro são muito distintos. O centroavante, ele tá querendo sempre fazer gol. Porque se ele não tiver essa ambição, ele não vai ser centroavante. Ele vai jogar em outra posição. Ele tem que ter a ambição do gol. E aí, nessa ambição do gol, o cara pega pra bater, o outro não deixa, tu fala, não, eu que vou bater e tal. Se o Depay tivesse em campo, ele ia pegar a bola, ia ser ele. O Depay ia ser ele. Não, se o Memphis entra e vai bater, ninguém ia chegar perto. Não ia. 0x0 contra o Cuiabá, aí que é o pênalti também. O próprio Garro também, gente. O Garro tá lá pra bater. E tal. Mas contra o Cuiabá 0x0, aí o Memphis falou, deixa comigo, o Depay foi lá e tchum, que aí pega. E também eu acho que falta Quem era o capitão ontem? Tem isso. Eu não lembro quem era o capitão, tô vendo a faixa ali no braço do Romero, mas não sei se aquela faixa é de capitão. Porque a gente viu recentemente não, no ano passado, e tal, por exemplo, teve lá um pênalti do Flamengo que o Gerson foi lá, pegou e deu pro Gabigol, acho que o Gabigol que tava precisando de um gol, liderança, lembra? Liderança, vem cá, Gabigol, tá precisando, tá voltando, vai ser o Gabigol. Provavelmente não era ele, apesar de você saber o tanto que ele bate bem. Mas como ele não vinha jogando, talvez tenha tido ensaio para outros baterem. Aí ele falou, não. Então o capitão também tinha que chegar lá e definir. Pelo menos 3 jogadores do Corinthians vão na marca do pênalti para acalmar o Yuri. Então eu não sei se o Yuri era o batedor. E o Romero pegou a bola. Não. E o Romero pegou a bola para bater. O Romero não acabou a temporada como titular. O Yuri acabou a temporada como titular. E o Romero fala, não, mas o batedor sou eu, porque foi o que foi dito no jogo contra o Botafogo. Então é muita coisa. Eu só acho que isso não vai prejudicar a preparação. Acho que foi uma coisa de jogo e tenho a percepção que está resolvido. Fecha aí pra gente fazer o break, de repente, Pascoal. A comissão técnica poderia ter resolvido isso com uma manifestação no vestiário. Sim. Antes do jogo. Então, no próximo jogo, já aviso, se tiver pênalti, bate esse aqui. É mais fácil. Simplifica. Para não ter gente querendo bater agora. Se alguém estiver no campo e falar assim, ô Romero, tô legal para bater, deixa eu bater esse. Aí vai de jogo. Tudo bem, é uma conversa entre eles. Vou contar um segredo agora, pra gente tem que ter aqui, um cara vou marcado. Vou falar baixinho aqui só para você, para não virar fofoca igual você fala. Tem o batedor oficial, e que eu acho que eles não quiseram expor os jogadores deles depois do embrolho. E fizeram muito bem. Vamos fazer um intervalo aqui no clube. Sim, foi isso, e o Yuri era o batedor oficial, e o Romero tomou posse da bola. Não, se fosse ele ia bater. Não. Aí, nesse caso, o Romero, cara. O Yuri não ia deixar de bater se ele fosse o número 1 e tal. Aí ele ia pegar. Aí ele ia pegar a bola. O Romero perdeu o jogo.
Votação de impeachment no Corinthians foi suspensa, pessoal, após confusão e xingamento. E segundo a apuração da Rádio Bandeirantes, o Augusto Melo não perdoou e foi para cima de Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo. A notícia está no band.ol.com.br e foi assinada pelo Pedro Ramiro, tá, pessoal? A reunião do Conselho Deliberativo que vota o impeachment do Augusto Melo, que acontece hoje, esquentou e precisou ser interrompida. Segundo apurou a Rádio Bandeirantes, houve trocas de xingamentos, discussões e até Augusto Melo indo para cima de Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho. O pau torou, hein, pessoal? A confusão começou porque os conselheiros da situação reclamaram da velocidade com que Tuma passou a votar alguns requerimentos antes de iniciar de fato a votação do impeachment. Segundo a situação ligada a Augusto Melo, alguns membros mais velhos do conselho precisam de mais tempos para responder às chamadas do presidente. Tias como levantar e sentar de suas cadeiras, né? A sugestão da turma do qual o presidente então foi a de transferir essas votações e requerimentos para o papel, o que fará com que a reunião demore mais, pessoal. O pau tá atorando lá e é isso aí. O que vocês acham de tudo isso? Eu quero saber de vocês. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, hein? Mas eu quero que você deixe aí sua opinião nos comentários.